Agora bora falar de saúde. O Brasil registra por ano 200 mil novos casos de câncer de pele. E a maioria provocada pela exposição ao sol. Daí a importância de usarmos um protetor solar sempre que a gente estiver em ambientes externos. Principalmente no verão, né, Aninha? Agora, Renatinha, muita gente ainda tem dúvida sobre o tipo e o fator de filtro ou como aplicá-lo. A nossa repórter, a Gabriela França, ela foi em busca dessas respostas. Afinal, pode-se dizer que a estação do sol só está no começo. E prevenir é, sim, sempre o melhor remédio. Acompanhe. Janeiro traz uma combinação que, para muitos, é considerada perfeita. Férias, sol, calor, verão. Para mim é a melhor época do ano, né? As crianças se divertem, vêm em parque, tem mais vida, né? Na minha opinião, o verão é a melhor época do ano, né? É uma época que a gente se mantém ativo, então isso é essencial e importante para a saúde, né? Adoro, é a melhor época para fazer exercício, sair, tomar uma de coco. Sabe o que não pode faltar nessa combinação? O protetor solar. Protetor solar, você usa? Se sim, com que frequência? Conta pra gente. Pra ser honesto, eu não gosto muito, principalmente porque sua e daí cai no olho, arde, eu deveria usar mais. Eu uso para o rosto, né? Específico próprio para o rosto, que é fator 90. Não vou mentir aqui pra vocês, né? Mas é somente quando eu vou à praia. Com que frequência você usa? Eu uso todos os dias, inclusive eu já substituí a maquiagem pelo filtro solar com cor, que hoje em dia tem vários ativos que podem também rejuvenescer a pele. Então, assim, é diariamente mesmo. Ele pode ser encontrado em forma de creme, spray, pó compacto e até stick. O protetor solar é fundamental para prevenir o envelhecimento precoce, as manchas e o mais importante, o câncer de pele. O tipo de câncer mais comum aqui no país e que atinge, em média, 200 mil pessoas anualmente. A gente tem o melanoma e o não melanoma. O melanoma, que é o câncer mais grave, ele é grave por quê? Porque ele pode levar à morte. Ele pode dar metástase, então ele pode se espalhar pelo corpo, ele se espalha primeiro localmente, mas pode ir para o cérebro, para o pulmão, para o rim, para o coração. Por isso que, quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, melhor. O melanoma surge como uma pinta escura, geralmente com bordas irregulares, acompanhada de coceira e descamação. Em 2021, Helena percebeu que uma de suas pintas estava diferente. O histórico de câncer de pele na família acendeu um sinal de alerta. E eu percebi que uma das minhas pintas, ela ficou mais escura. Ela não mudou formato, não mudou nada. De rosada, ela foi para escura. Então, eu busquei ajuda médica. No mesmo dia, ela fez um procedimento, retirou a pinta e encaminhou para a biópsia. Depois de umas 2 ou 3 semanas, eu recebi o resultado que eu fui diagnosticada com melanoma. O tumor foi descoberto em estágio inicial e, nesses casos, a chance de cura ultrapassa os 90%. Quando eu recebi o diagnóstico, foi um susto grande, porque como eu tenho na minha família, eu sei que é um câncer muito agressivo, mas eu fui logo acalmada que eu fui diagnosticada bem no começo. Mais ou menos um mês depois, eu já fiz uma cirurgia de ampliação de margem e fiz uma nova biópsia e não tinha mais nenhum melanoma. A prevenção do câncer de pele envolve uma medida muito simples, a proteção solar. Mas com tantas opções no mercado, saber qual é a ideal para cada tipo de pele ou situação? A especialista tira algumas dúvidas. O protetor em creme, eu posso passar no corpo inteiro? Geralmente, a pele do rosto ela é uma pele mais oleosa. Então, a gente prefere os veículos que a gente chama de gel ou gel creme. Mas se você tem a pele do rosto seca, que a gente está falando aqui principalmente das pessoas mais velhas, você pode aplicar o filtro solar em creme. O spray é mais prático. Ele protege tanto quanto os outros? Não, porque geralmente as pessoas aplicam de forma errada. Então, a gente prefere o spray para a gente reaplicar ele. Então, primeiro você passa o creme, se a gente pensando aqui numa praia ou piscina, e aí na hora de reaplicar você passa ele. E o ideal é a gente aplicar numa distância curta do corpo, que chega aí de 10 a 15 centímetros. E você, quando vê que a área está úmida, você espalha ele. O stick pode ser usado no corpo ou só no rosto? Ele pode ser usado no corpo e rosto, sim. Qual que é o problema? Geralmente para o corpo é uma área muito grande e difícil de espalhar. Por isso que a gente prefere ele para o rosto.
E o legal dele é que ele não escorre quando a gente transpira. Então você pode usar, por exemplo, em volta dos olhos, que não teria problema. Eu posso usar somente o pó compacto como uma medida para me proteger do sol? O pó compacto, ele é uma complementação da proteção solar. Então, o ideal é primeiro você usar um filtro antes, que pode ser com ou sem cor, e aí você vem para aplicar o filtro solar em pó, que você vai aplicar ele com uma esponja ou com um pincel, por exemplo, que precisa também ser higienizado uma vez por semana. A principal dica é: use e use o ano inteiro. Mesmo que você fique dentro de casa, mesmo que seja um dia frio, mesmo que esteja chovendo, e não use só o filtro. Você pode usar também chapéu com filtro solar, roupa com filtro solar, se expor ao sol nos horários que a gente sabe que o sol é menos intenso. O importante é as pessoas terem a consciência de se proteger do sol, porque ele sim é o principal fator que causa o câncer de pele. Depois do susto, Helena entendeu a importância de separar um tempinho para aplicar o protetor solar. São alguns minutos que podem mudar uma vida inteira. Desde que eu fui diagnosticada, eu não tomo mais sol. Sempre que eu vou me expor ao sol, eu uso protetor solar, uso camisa UV. E mesmo no sol do dia a dia, para ir levar um filho na escola, no almoço, na hora do trabalho, eu sempre estou com protetor solar no rosto e nos braços. É importante a gente sempre estar protegida. Em algumas situações, há até a distribuição gratuita de filtro solar em alguns postos de saúde. É muito importante você ficar atento a isso. A verdade é, a gente tem o privilégio de morar num país tropical, mas a gente precisa se proteger. E é o ano todo, tem que usar protetor solar mesmo, tá bom?